Kung Fu é conceito, Sanda é a prática, ação, luta. Soco, vale. Chute, também. E que tal um pouco de wrestling? Jogar o oponente para fora do ringue. É válido e ajuda muito a pontuação. O Sanda é a combinação dos melhores elementos da arte marcial chinesa. E no wrestling, o princípio básico é derrubar o seu adversário com a maior velocidade possível. Há uma frase que resume perfeitamente essa técnica. Eis o lema do Sanda: Yuan Qi, Jin Da, Tie Shen Shuai. Em português fica um pouco mais comprido. Se seu inimigo estiver longe, chute. Se chegar perto, de soco. E se chegar ainda mais perto, agarre-o. A tradução do termo mandarim Sanda é mãos livres. Chega a lembrar o antigo Vale Tudo, em que as regras permitiam golpes, digamos, mais sujos, e já foi quase isso. Os primeiros registros de Sanda datam do século X, cerca de 500 anos antes, por exemplo, do que a construção da Cidade Proibida, o símbolo mais famoso da época em que a China era governada por longas dinastias. Conta a história que, na época, essa técnica era utilizada para selecionar os melhores guerreiros. O detalhe é que eram lutas sem limite de tempo e absolutamente sem qualquer regra. Dentro desse contexto militar, o Sanda permaneceu com pouquíssimas proibições por muitos anos. E, às vezes, a brutalidade era tanta que até o século passado, por volta de 1930, alguns campeonatos ainda eram cancelados porque o governo tinha medo que um de seus melhores mestres, também oficiais de alta patente do exército, morressem nos combates. Ainda demorou mais alguns anos para que o Sanda, enfim, ganhasse os contornos de um esporte. Mais e mais alunos estão aprendendo Sanda. Nós entendemos que a arte marcial pode educar as pessoas a serem fortes, ter responsabilidade, ficar aptas a enfrentar desafios e tomar decisões. Ensina ainda o ideal de equipe e de competição justa. O Sanda, que já foi chamado de Sanshou, é conhecido como boxe chinês. Tem federações pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Sempre lembrando, Sanda é parte desse enorme rio chamado Kung Fu. E outras modalidades muito tradicionais, como Karatê e Taekwondo, também beberam dessa fonte. Na China de hoje, Sanda é a modalidade de combate mais praticada no país e também um grande mercado, inclusive com universidades próprias. O desenvolvimento mesmo do Sanda foi em 1978, quando nós tivemos regras mais específicas sobre competições, e os lutadores passaram a usar equipamentos como luvas e proteção para a cabeça e para os dentes. Depois de muitos e muitos anos, nós podemos considerar o Sanda um esporte seguro e interessante. As três técnicas básicas de ataque são os socos, os chutes e o wrestling. Na maior faculdade da capital, Pequim, milhares de alunos aprendem não só este lado moral, mas também tentam todos os anos ingressar no rentável e seguro mundo do Sanda. Formados aqui, os jovens podem se tornar professores, árbitros ou ainda entrar para um batalhão especial da polícia que exige este diploma. Muitos ainda acumulam um curso de administração para se tornarem empresários do ramo. Novos talentos surgindo a cada dia não faltam. Todos os meses, uma infinidade de torneios é organizada por todo o país e para atletas de todas as idades. Saímos da teoria de volta à prática, aplicação e regras. 4 posições básicas de soco, 6 de chute. Em 3 rounds a pontuação funciona assim. Soco na cabeça vale 1 ponto. Se acertar um chute, 2 pontos. Derrubar o adversário e permanecer de pé, também 2 pontos. Se cair junto por cima, leva 1 ponto. E o mesmo princípio vale para arremessar o oponente para fora do ringue. Só não vale empurrar deliberadamente. Os juízes estão sempre ali para avaliar e no fim é a mesa quem aponta o vencedor. Hoje, as mãos não estão mais livres, como manda a definição exata do termo. Mas o Sanda, 11 séculos depois do nascimento, segue firme na tradição chinesa. Sem o caráter selvagem do início, não tem mais cara de briga, com regra, técnica, espírito. Hoje, Sanda é luta e muita ação.